Ninguém em Washington fez a pergunta certa antes de as bombas começarem a cair no fim de fevereiro. E essa única falha de imaginação, essa pergunta que ficou por fazer, foi precisamente o que levou os Estados Unidos a um ponto em que o seu próprio vice-presidente teve de voar para a Suíça e sentar-se frente a frente com um país que a administração passara meses a prometer quebrar. A pergunta que se esqueceram de fazer é simples. Quem controla realmente o Estreito de Hormuz? Não no papel, não em teoria. No mundo real, quando os mísseis estão a voar, as seguradoras retiram a cobertura e os comandantes dos petroleiros dizem às suas tripulações para dar meia volta. A pergunta parece quase demasiado básica para ser dita em voz alta, algo que se encontraria num teste de geografia do ensino secundário. E, no entanto, o aparelho de segurança nacional mais bem financiado e tecnicamente mais sofisticado da história da civilização humana, aparentemente, nunca trabalhou de forma honesta a resposta. Ou trabalhou, mas enterrou as conclusões, porque as conclusões eram inconvenientes. De qualquer modo, essa diferença entre o que sabiam e aquilo com base no qual estavam dispostos a agir tornou-se a armadilha para a qual toda a operação caminhou sem travões. Eis o que é, realmente, o Estreito de Hormuz. É uma passagem estreita entre o Irão e Omã, com apenas cerca de 34 quilômetros no ponto mais apertado. E por esse canal passa aproximadamente 1/5 de todo o petróleo e de todo o gás natural liquefeito comercializados no planeta. Cada petroleiro que transporta energia do Golfo Pérsico para a Europa, para a Ásia, para o Japão, para os aliados dos Estados Unidos, para os mercados americanos, tudo passa por esse ponto de estrangulamento. Não há desvio. Não há rota alternativa que não acrescente semanas e custos enormes. O estreito é, no sentido mais literal possível, a jugular econômica do mundo industrializado moderno. O Irão está numa das margens, e o Irão tem mísseis. Não mísseis velhos e rudimentares, armas sofisticadas, com capacidade de precisão, que demonstraram, nos dias e semanas depois do início dos combates, que podiam atingir bases militares americanas espalhadas pela região do Golfo, podiam atingir alvos israelitas. E podiam atingir os petroleiros que tentavam atravessar o próprio estreito. No 1º de março, o trânsito de petroleiros por Hormuz tinha caído de cerca de 24 navios por dia para praticamente nada. A Reuters noticiou que a contagem chegou a 0 no dia 5 de março, 0 petroleiros a passar, contra 37 navios registrados no dia anterior ao início dos ataques americanos e israelitas, a 28 de fevereiro. A Lloyd's List Intelligence registrou uma queda de 80% no tráfego marítimo. Mais de 200 petroleiros de crude e de produtos petrolíferos envolvidos no comércio internacional ficaram, na prática, presos dentro do Golfo, sem ter para onde ir. As seguradoras marítimas retiraram a cobertura quase de imediato, tornando comercialmente impossível para a maioria dos armadores sequer tentar a travessia. A teoria dominante dentro do establishment de segurança nacional americano à entrada deste conflito era que o poder aéreo, por si só, podia pôr o Irão fora de combate em poucos dias. A guerra terminaria antes de os iranianos conseguirem jogar a sua carta geográfica. O estreito nunca se tornaria relevante. É aquilo a que os estrategas por vezes chamam uma teoria da vitória construída sobre uma única suposição optimista. E quando essa suposição caiu, quando ficou claro, nas primeiras 72 horas, que isto não seria uma repetição da escaramuça de 12 dias do junho anterior, aquela que terminou com responsáveis israelitas, discretamente aliviados por parar de combater, tudo o que tinha sido construído sobre essa suposição caiu com ela. Os iranianos, ironicamente, também não estavam totalmente preparados para aquilo que tinham nas mãos. Não estavam sentados em Teherão, no dia 27 de fevereiro, com um roteiro estratégico calmo, confiantes de que conseguiriam resistir mais tempo do que os americanos. Operavam na névoa da guerra como todos os outros, incertos quanto às suas próprias capacidades sob pressão real, incertos quanto ao ponto até onde os americanos avançariam, incertos quanto ao que as operações israelitas no Líbano significariam para o equilíbrio geral. A diferença é que, assim que os disparos começaram e eles passaram a compreender o verdadeiro valor dos seus mísseis e da sua geografia na troca real, usaram o que tinham. Os americanos e os israelitas, pelo contrário, continuaram presos à narrativa da vitória inevitável,
mesmo quando o campo de batalha contava uma história completamente diferente. Esse padrão, a distância entre a narrativa oficial e a realidade no terreno, que se alarga em silêncio até se tornar impossível de sustentar, é uma das características mais constantes do aventureirismo militar americano ao longo da última geração. Aconteceu no Iraque, aconteceu no Afeganistão, e parece estar a acontecer agora de uma forma que forçou a confrontação econômica mais direta com os interesses americanos que qualquer desses conflitos anteriores alguma vez produziu. No início de março, o Brent tinha subido para $83 por barril, um aumento de 15% em poucos dias. A Goldman Sachs e outros bancos estavam a rever em forte alta as suas previsões de preços. Uma projeção alertava que, se o encerramento se mantivesse durante 5 semanas, o petróleo poderia chegar aos $100 por barril, e isto não era uma perturbação medida em dias. O estreito permaneceu, na prática, fechado ou severamente restringido durante mais de 3 meses. A reserva estratégica de petróleo existe precisamente para choques de oferta como este, mas as reservas têm limites. E quando a perturbação se estende por um trimestre inteiro de atividade econômica, os efeitos a jusante vão muito além do painel de preços da bomba de gasolina. Chegam aos preços dos alimentos, porque os alimentos são transportados com combustível. Chegam aos custos de produção, porque praticamente tudo o que é físico se desloca, em algum momento, num caminhão ou num navio que queima petróleo. Chegam aos números da inflação, ao consumo das famílias, aos resultados das empresas e aos índices de aprovação política. Chegam aos números que determinam se os políticos no poder sobrevivem às próximas eleições. Foi essa a pressão que concentrou as atenções em Washington. Não a análise estratégica, não os memorandos de aviso, não os briefings dos serviços de informações, o preço na bomba, no supermercado e ao balcão das companhias aéreas. A saída que está a ser negociada na Suíça é, segundo qualquer avaliação honesta, uma concessão significativa às exigências iranianas. As conversações começaram formalmente na 3ª semana de junho, no resort de Burgenstock, na Suíça, propriedade do Catar, país que serviu como mediador essencial ao longo de toda esta crise. O Catar e o Paquistão desempenharam ambos papéis centrais em manter abertos canais de comunicação entre partes que não têm relações diplomáticas e que nutrem uma enorme hostilidade mútua. Nos dias 21 e 22 de junho, as delegações americana e iraniana mantiveram discussões que ambos os lados descreveram como tensas, mas construtivas. Foi estabelecido um roteiro de 60 dias rumo a um acordo mais amplo. Foi criada uma linha de comunicação dedicada especificamente à navegação no Estreito de Hormuz. Foi formado um comitê de alto nível para supervisionar o processo de mediação, e foi acordada uma célula de desconflituação para lidar com a violência em curso no Líbano. O vice-presidente J.D. Vance esteve pessoalmente presente nessas conversações, um facto em que vale a pena deter-nos por um momento. O número 2 do governo mais poderoso da Terra voou para a Suíça para negociar com um país que, até há pouco tempo, a administração descrevia publicamente como um regime a destruir. Isso não é um sinal menor, é um reconhecimento, tornado visível da forma mais dramática possível, de que o objetivo original já não é alcançável a um custo aceitável. A 24 de junho, os navios voltavam a circular pelo estreito. Os preços do petróleo tinham recuado, mas analistas da Al Jazeera, da CNBC e de outros meios tiveram o cuidado de sublinhar que uma recuperação completa não está garantida. Ainda há minas por remover, há infraestruturas marítimas danificadas que precisam de ser restauradas. Há mercados de seguros que não regressarão de um dia para o outro às condições anteriores à guerra. Um relatório da CNN de 24 de junho assinalou que, mesmo que seja alcançado um acordo abrangente, as exportações de petróleo através de Hormuz poderão não voltar aos níveis pré-guerra durante um período prolongado. Os danos econômicos de mais de 3 meses de perturbação continuam a atravessar cadeias de abastecimento globais, preços dos alimentos e métricas de inflação em dezenas de países. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, já tinha alertado no início deste ano que o bloqueio arriscava desencadear uma crise sistêmica dos preços alimentares a nível mundial no prazo de 6 a 12 meses, caso a perturbação persistisse. Esse alerta não foi retirado. A pergunta que paira sobre tudo isto
a que as negociações não resolveram e provavelmente não conseguem resolver sozinhas, é o que acontece com Israel. A posição de Israel neste conflito é estruturalmente invulgar, e compreendê-la exige dar um passo atrás em relação ao ciclo diário de notícias. Israel é um país pequeno, com capacidades militares genuinamente impressionantes, que ao longo das últimas décadas se tornou profundamente dependente do apoio material e diplomático americano. Nem sempre foi assim. Nas primeiras décadas do Estado, e certamente no movimento sionista anterior à criação do Estado, havia um forte compromisso ideológico com a autossuficiência. O entendimento era que o mundo, em última instância, não podia ser considerado fiável para proteger comunidades judaicas de ameaças existenciais. E que Israel, por isso, tinha de ser capaz de se proteger a si próprio. O apoio americano era bem-vindo, mas a dependência desse apoio era vista como uma vulnerabilidade estratégica. Esse princípio sofreu uma erosão significativa. As guerras que Israel pôde travar no Líbano, em Gaza e na região mais ampla, a escala de força que projetou, os programas de assassinatos seletivos, a infraestrutura contínua de ocupação, nada disto teria sido sustentável sem ajuda militar americana. Reabastecimento americano durante conflitos ativos, cobertura diplomática americana em fóruns internacionais e disponibilidade americana para absorver o custo reputacional dessa associação. Em termos estruturais, Israel tornou-se um Estado cliente que se comporta com a confiança de uma potência hegemônica regional. É uma contradição muito particular e cria uma fragilidade muito particular. Essa fragilidade é agora visível quando o presidente americano assinala publicamente que a continuação desta guerra cria um risco econômico intolerável, e quando o vice-presidente viaja pessoalmente para a Suíça para negociar termos. Isso é o patrono a dizer ao cliente que a atual aventura estratégica excedeu aquilo que o patrono está disposto a sustentar. A questão passa a ser se o cliente ouve essa mensagem e responde de forma racional. Os sinais vindos de certos setores da política israelita sugerem que a resposta é, na melhor das hipóteses, incerta. Considere-se o que significa quando altos responsáveis israelitas apelam publicamente a que todo o Líbano seja tratado como um alvo militar legítimo, quando uma retórica que invoca punição coletiva e guerra total é tratada não como algo que desqualifica, mas como uma posição dentro de um debate político normal. Quando os políticos que defendem estes argumentos detêm poder institucional suficiente para que o atual governo não consiga sobreviver sem o seu apoio. Isto não é um fenômeno marginal. Reflete uma cultura política que, através de anos de conflito e de mentalidade de cerco, deslocou partes significativas do seu discurso público para lugares que alarmam observadores externos e muitos dos próprios israelitas. Como isto aconteceu é a pergunta que os analistas sérios da sociedade israelita terão de enfrentar com honestidade. Décadas de conflito contínuo criam uma psicologia permanente de cerco que é difícil de desalojar, mesmo quando a situação estratégica muda. A narrativa interna de que toda a oposição à política israelita é, no fundo, preconceito disfarçado, cria um circuito fechado de retroalimentação que torna quase impossível uma autoavaliação genuína. E anos de apoio americano incondicional enfraqueceram o tipo de disciplina estratégica que nasce de se saber que se suportarão realmente as consequências das próprias decisões. Quando há sempre um patrono poderoso a absorver os custos, as estruturas de incentivos que normalmente limitam o comportamento dos estados começam a desagregar-se. O resultado é uma cultura política que, na avaliação de muitos observadores de todo o espectro político, perdeu uma parte significativa da sua capacidade de cálculo estratégico sóbrio, não por falta de inteligência ou competência, mas porque os mecanismos de retroalimentação que normalmente corrigem o erro estratégico, custos reais, consequências reais, responsabilização pelo fracasso, foram sistematicamente amortecidos. É neste contexto que as negociações suíças tentam produzir um resultado duradouro. O pedido central americano, despido de linguagem diplomática, é direto. Ponham fim às operações militares ativas que mantêm o estreito perturbado e ameaçam fazer descarrilar a recuperação econômica global. Os termos específicos incluem, segundo relatos, uma retirada israelita do sul do Líbano, a cessação das campanhas de bombardeamento em curso e um caminho para limitar o programa nuclear iraniano,
em troca do levantamento de sanções internacionais. A posição do Irão é igualmente transacional. Parem as operações que nos deram razão para fechar o estreito. E nós deixamos de o fechar. A complicação é que elementos significativos do governo israelita parecem resistir a este arranjo não de forma cínica, mas sincera. Há pessoas dentro da atual coligação que acreditam genuinamente que a guerra ainda pode ser conduzida até um resultado favorável, que os custos assumidos são suportáveis, que qualquer acomodação representa uma rendição que convidará a futuras agressões. Esta crença, por mais desligada da realidade militar e econômica que pareça aos observadores externos, é ainda assim politicamente poderosa porque é sinceramente defendida e amplamente partilhada dentro de um círculo específico que detém poder de veto estrutural sobre o governo. Os dados de sondagens americanas sobre esta questão merecem atenção. Tem sido referido que uma maioria significativa do público americano apoia uma solução negociada. Isso não é irrelevante. Cria espaço político interno para que um presidente americano pressione Israel com mais força do que teria sido concebível há 5 anos. O dano reputacional sofrido por Israel, na opinião pública americana ao longo dos últimos 2 anos, é real e cumulativo. O grupo dentro dos Estados Unidos que trata o apoio às operações militares israelitas como uma exigência política, independentemente do que essas operações envolvam, é menor do que era. E essa mudança na paisagem política de fundo é parte do que torna este momento diferente de momentos anteriores de tensão entre os Estados Unidos e Israel. Saber se a pressão é suficiente para mover a tomada de decisão israelita é a pergunta de que tudo o resto depende. Há uma versão dos acontecimentos em que é suficiente, em que a combinação de declarações americanas explícitas, a escala dos riscos econômicos e qualquer alavanca privada existente entre um patrono e um cliente dependente produz uma mudança de política em que a aritmética da coligação dentro do governo israelita se mostra sensível à realidade externa, em que a janela permanece aberta tempo suficiente para que algo duradouro surja. Há outra versão em que a resistência se mantém, em que as dinâmicas da coligação se revelam mais fortes do que a pressão externa, em que as negociações na Suíça produzem um quadro de 60 dias que acaba por se desfazer, a perturbação econômica regressa e as consequências políticas se distribuem simultaneamente por vários países de formas difíceis de prever e impossíveis de controlar por completo. A questão da culpa, nesse segundo cenário, tornar-se-ia um dos dramas políticos centrais do próximo ano. O Irão, entretanto, sairá deste conflito com uma compreensão transformada da sua própria posição estratégica, independentemente de como terminem as negociações imediatas. A lição que Teherã retirou dos últimos 4 meses é esta: resistência assimétrica determinada, uma posição geográfica favorável e vontade de usar efetivamente a alavancagem econômica podem forçar a coligação militar mais poderosa da região a negociar a partir de uma posição de fraqueza. Não é uma lição menor, é o tipo de lição que molda os cálculos estratégicos de um país durante uma geração. O Irão investirá nas capacidades que aqui se revelaram decisivas. Estenderá essas capacidades a parceiros regionais. Será mais difícil de coagir da próxima vez, porque agora sabe, empiricamente, quais das suas ferramentas funcionam e quais ameaças dos seus adversários são reais, por oposição às que são apenas performativas. Isto não é um juízo moral sobre o comportamento iraniano. É uma descrição de como os estados respondem racionalmente quando descobrem aquilo de que são capazes. O acerto de contas americano é menos claro na sua forma, mas não menos significativo nas suas implicações. Há 2 caminhos plausíveis para a forma como o establishment de segurança nacional americano processará esta experiência. O primeiro é uma aprendizagem institucional genuína, a absorção da lição de que o poder aéreo, sem uma teoria da vitória viável e honesta, não é uma estratégia, mas uma aposta, que os pontos de estrangulamento geográfico constituem uma forma de poder que os porta-aviões não conseguem neutralizar facilmente, que as consequências econômicas de uma ação militar têm de ser modeladas com rigor e honestidade antes de a ação ser autorizada, e não racionalizadas depois, quando os custos se tornam inegáveis. O segundo caminho é o historicamente mais comum. Este conflito torna-se uma anomalia,
um caso em que as coisas correram mal por azar ou má execução, e não por uma incompreensão estrutural. Ninguém que tomou as decisões iniciais é responsabilizado em qualquer fórum público significativo. As lições não são institucionalizadas porque reconhecê-las exige admitir os erros. E daqui a alguns anos, quando surgir outra oportunidade de aplicar poder aéreo no Golfo, o mesmo enquadramento será usado de novo, com os mesmos pontos cegos intactos. Qual dos caminhos prevalecerá dependerá, mais do que qualquer outra coisa, de saber se as pessoas que autorizaram as decisões originais alguma vez serão chamadas a responder pelo que erraram num contexto com consequências reais. A responsabilização não tem principalmente a ver com punição, tem a ver com a aprendizagem institucional que se torna impossível quando o fracasso nunca é nomeado com honestidade. O que estamos a observar, no sentido mais fundamental, é o desfazer de um paradigma estratégico que governou o envolvimento americano no Médio Oriente durante décadas. Esse paradigma assentava numa suposição central: a supremacia militar americana era tão esmagadora e o custo de a desafiar tão catastrófico que adversários racionais se submeteriam em vez de resistir. O corolário era que qualquer adversário suficientemente imprudente para resistir seria punido tão depressa e de forma tão visível que todos os outros absorveriam a lição e ajustariam o seu comportamento em conformidade. Esse paradigma já estava sob pressão antes de fevereiro. As últimas 2 décadas oferecem exemplos repetidos de força tecnicamente esmagadora, incapaz de produzir os resultados políticos para os quais foi mobilizada. Mas o episódio de Hormuz é mais direto e mais difícil de descartar do que as lições ambíguas do Afeganistão ou do Iraque. Mostrou que uma potência militar de segunda linha, sem porta-aviões e sem projeção global de força, podia impor custos econômicos reais e imediatos ao país mais rico do mundo, simplesmente explorando uma posição geográfica e um arsenal de mísseis. Custos sentidos não num teatro distante, mas na bomba de gasolina e no supermercado, com rapidez suficiente para forçar uma resposta política em semanas. Isso é um desafio direto à suposição central, não teórico, empiricamente demonstrado. Quando os navios começaram a circular de novo pelo estreito nos dias que se seguiram às negociações de junho, e quando os preços do petróleo recuaram dos picos da crise, houve uma tentação compreensível de declarar que o pior tinha passado. Mas as forças subjacentes que impulsionam este conflito, o estatuto político por resolver das comunidades palestinianas, o cálculo iraniano de que a projeção regional de poder é necessária para a sua sobrevivência, as dinâmicas internas em Israel, que recompensam posições duras, a economia política americana que tornou a política relativa a Israel invulgarmente resistente a uma recalibração estratégica, nada disto desaparece porque foi assinado um acordo temporário num resort suíço. O que este momento cria é uma janela, uma em que os custos da trajetória atual são visíveis de formas em que normalmente não são, e em que o espaço político para escolhas diferentes é, pelo menos, marginalmente mais amplo. Se essa janela produzirá mudança genuína ou se fechará discretamente, permitindo que os padrões familiares regressem, essa é a pergunta que definirá a estratégia para o Médio Oriente na próxima década. E assim voltamos à pergunta com que tudo isto começou: quem controla o Estreito de Hormuz? A resposta técnica é que o Irão se encontra na sua margem norte e demonstrou, em condições reais de guerra, que consegue encerrar funcionalmente o tráfego através dele a um custo que a economia global não consegue suportar durante muito tempo. A resposta mais profunda é que o controle de pontos de estrangulamento geográfico constitui uma forma de poder que a nação militarmente mais capaz do mundo ainda não descobriu como neutralizar de modo fiável e que qualquer enquadramento estratégico que se recuse a ter isto honestamente em conta não é uma estratégia. É um conjunto de suposições vestido com o fato de uma estratégia. A guerra que ninguém compreendeu totalmente no início, nem os americanos, nem os israelitas, nem sequer os iranianos, antes de os disparos começarem, produziu um desses raros momentos de clareza involuntária em que a distância entre a narrativa oficial e a realidade operacional se torna demasiado grande para ser ignorada. O que acontecerá a essa clareza, se será absorvida e transformada em ação ou se será educadamente posta de lado quando a dor imediata desaparecer, é a pergunta que permanece em aberto. E é, sem exagero, uma das perguntas em aberto mais consequentes do mundo neste momento.